Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Gente, na apresentação de hoje, matéria publicada na revista Exame, prestem atenção nessa informação importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras. 7,5 bilhões de reais do lucro do FGTS serão distribuídos aos trabalhadores. Esses valores serão depositados de forma proporcional ao saldo constante lá em sua conta do FGTS em 31 de dezembro de 2019. Essa será a data considerada para a distribuição do lucro do FGTS, o rendimento do FGTS. A publicação diz o seguinte: o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS aprovou nesta terça-feira a proposta do governo para distribuição de 7,5 bilhões de reais entre os trabalhadores cotistas referentes à parte do lucro do fundo em 2019. Isto significa dizer que essa distribuição do lucro é referente apenas ao ano de 2019. Os valores depositados até 31 de agosto de forma proporcional aos saldos de cada conta do FGTS que detinha recursos em 31 de dezembro de 2019. O montante equivale a 66,23% do resultado global do FGTS em 2019, que foi superavitário, ou seja, teve lucro em 11,324 bilhões de reais. Só para relembrarmos, no ano passado, o governo distribuiu 100% do lucro do FGTS, com a repartição de 12,22 bilhões de reais entre as contas ativas e inativas do FGTS. Este ano, 66,23%. Ainda no fim de 2019, o atual presidente vetou uma nova distribuição integral do resultado neste ano, ou seja, lá em 2019, ele disse que agora, no presente ano, não teria distribuição de 100% do resultado. O presidente Jair Bolsonaro vetou, proibiu essa nova distribuição, só para registrarmos aqui essa informação, que você não terá 100% da distribuição do lucro em 2020, porque Sua Excelência, o presidente Jair Bolsonaro, vetou, proibiu uma nova distribuição integral do resultado do lucro do FGTS neste ano, tudo bem? A matéria nos informa o seguinte: de acordo com o Conselho Curador do FGTS, a repartição de 7,5 bilhões de reais com os trabalhadores e o acréscimo de juros e atualizações monetárias significam uma rentabilidade total de 4,90% para as contas no ano passado. Sobre a rentabilidade, o Conselho Curador do FGTS disse o seguinte para a reportagem da revista Exame, abro aspas, essa rentabilidade total é superior, é maior do que as aplicações com risco e tributação semelhante, ao FGTS. E eles dão aqui o exemplo da poupança, significa dizer que no ano de 2019, o FGTS rendeu mais que a poupança, superando aí os rendimentos da poupança, tendo em vista que nos últimos anos o FGTS estava perdendo para a caderneta de poupança. Isto se deve porque a poupança não rendeu nada, por isso que o FGTS rendeu mais do que a poupança. É só por essa razão que a rentabilidade do FGTS supera, proporcionando um ganho real aos saldos em cumprimento
ao objetivo estratégico do fundo de preservar o poder de compra dos recursos dos trabalhadores sobre o FGTS. Fecho aspas aqui, foi o que destacou o Conselho Curador do FGTS. De acordo com a matéria da revista Exame, diversos membros do colegiado que compõem lá o Conselho Curador do FGTS demonstram preocupação com a série de medidas adotadas desde o ano passado para permitir novos saques do FGTS. Só para relembrarmos essas novas modalidades de saques do FGTS, podemos citar aqui aquela prevista lá na medida provisória 946. O governo conseguiu costurar, nas palavras aqui da reportagem da revista Exame, um acordo para que a medida provisória 946 sobre os saques emergenciais de R$ 1.045 do FGTS durante a pandemia fosse retirada da pauta da Câmara dos Deputados e, com isso, perdesse sua validade. Isto aqui se deve muito a pressões sofridas pelo governo da sua própria equipe econômica, orientada, evidentemente, pelos especialistas, pelos conselheiros lá do Fundo Curador do FGTS. Isto porque vocês devem se recordar que foi aprovado no Senado Federal uma mudança no texto original da medida provisória em questão para permitir o saque total, 100% dos valores depositados lá no FGTS, naqueles casos em que os trabalhadores fossem demitidos durante a pandemia. Inclusive para aqueles casos em que o trabalhador pede demissão. Nós sabemos que no caso do trabalhador pedir demissão, ele não faz jus, não tem direito, de acordo com a legislação atual, a sacar o FGTS. Entretanto, se aquelas alterações feitas pelos senadores no texto da medida provisória fosse aprovado na Câmara e fosse posteriormente convertido em uma lei, existia aí essa possibilidade. No caso do trabalhador ser demitido ou pedir demissão, ele poderia sacar 100% dos valores depositados nas contas do FGTS. Repito, eu insisto nisto, isto não é permitido de acordo com a legislação atual. Mesmo com a queda da medida provisória, a Caixa manterá, é importante que vocês compreendam essa parte, a Caixa irá manter os pagamentos previstos no texto original a todos os trabalhadores até dezembro deste ano. A arrecadação do FGTS chegou a 128,7 bilhões de reais em 2019. Os saques do fundo somaram 151,3 bilhões de reais, incluindo 26 bilhões referentes aos saques imediato, aquela modalidade criada no ano passado. No fim do ano, o saldo total do FGTS nas contas dos trabalhadores eram de 422,2 bilhões de reais. Dos 536 bilhões de reais em ativos do FGTS no fim de 2019, desse total aqui, 536, 385 bilhões de reais estavam direcionados a operações de crédito, ou seja, a Caixa podia disponibilizar isto para empréstimo. Continuando, 125 bilhões de reais investidos em títulos públicos e privados e ainda 26 bilhões de reais aplicados em fundos de investimento. Aqui, o Conselho prestando conta dos valores que estavam depositados lá nas contas vinculadas do FGTS. Só para explicarmos aqui essa questão, a Caixa Econômica Federal é a atual administradora do FGTS.
Então, o empregador, todos os meses, deposita 8% do salário do trabalhador na conta vinculada do FGTS. Isto cai lá na Caixa Econômica Federal e ela administra esse valor. Então, para que esse valor não perca o seu poder de compra, ela faz o quê? Ela investe, ela trabalha com esse dinheiro. E ele está, assim, distribuído, conforme explicamos anteriormente. Tudo bem? Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.